Olá, meus internautas, irmãos em Cristo Jesus, Pastor Jonias. Estamos diante da lição 13, direcionada para o dia 25 de dezembro de 2016, a fidelidade de Deus. Nós estamos já na última lição, estudamos durante esse trimestre a lição 1, a sobrevivência em tempos de crise. Lição 2, a provisão de Deus em tempos difíceis. Lição 3, Abraão, a esperança do pai da fé. Lição 4, a provisão de Deus no monte do sacrifício. Lição 5, as consequências das escolhas precipitadas. Lição 6, Deus, o nosso provedor. Lição 7, José, fé em meio às injustiças. Lição 8, Ruth, Deus trabalha pela família. Lição 9, o milagre está em sua casa. Estudamos na lição 10, adorando a Deus em meio à calamidade. Lição 11, o socorro de Deus para livrar o seu povo. E a lição 12, sabedoria divina para a tomada de decisões. E agora, a última lição, lição 13, a fidelidade de Deus. Vamos nos reportar até o nosso blog dedicado à Escola Bíblica Dominical, onde nós temos a lição da revista da Escola Bíblica Dominical. O blog é esse aqui, você clicando aqui no menu Revista, Editora Betel, você vai se deparar com texto áureo, posto das coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13, verdade prática. Em Jesus Cristo podemos superar todas as crises e andar de triunfo em triunfo. A lição está dividida em 3 partes e o objetivo geral é mostrar que Deus deseja nos ensinar a enfrentar as crises. Meu querido irmão em Cristo Jesus, na lição de hoje estudaremos a respeito das adversidades enfrentadas pelo apóstolo Paulo em seu ministério. Veremos que ele aprendeu com a ajuda do Senhor a lidar com cada uma e vencê-las. Apesar das dificuldades, Paulo pregou a palavra de Deus, fundou igrejas, escreveu várias cartas. Algumas de suas epístolas foram escritas enquanto ele estava na prisão. Ele sofreu várias quarentenas de pé, vários naufrágios, foi preso, desolado. A vida de Paulo é um exemplo de como podemos vencer as crises e permanecer fiéis ao Senhor. Deus deseja nos ensinar a enfrentar e vencer as crises da vida. A fidelidade de Paulo em meio às crises. Destemor e ousadia. O apóstolo Paulo, príncipe dos apóstolos, mas ele se considera abortivo, ou seja, aquele que veio fora de tempo. Na epístola aos Efésios, ele apresenta como embaixador em cadeias. Ele sofreu várias quarentenas de peia, sofreu cadeia, foi preso, desolado, uma série de coisas aconteceu. Mas ele tem ousadia, tem destemor, porque ele confia no Senhor. No segundo subponto, a alegria em meio às crises. A nossa alegria em meio às crises se deve à nossa comunhão com Deus, à nossa fidelidade. Aqui ele retrata o bom testemunho e fidelidade dos filipenses, os crentes de Filipos. Não temiam defender e confirmar aqueles que haviam recebido Cristo por Senhor e Salvador. Na subparte 3, servindo a Deus em meio às crises, em meio às tempestades. Paulo estava preso em Roma, ele foi preso
num quadrado de 5 por 5, onde não tinha porta nem janela, só um orifício em cima, para sair os presos ou entrar. Ele estava confinado a uma situação limite, mas ali na cadeia o apóstolo Paulo servia o Senhor e transmitia mensagens de esperança àqueles que estavam em vários lugares do mundo. Aleluia. Na parte 2 dessa lição, abnegação ante o sofrimento. A disposição de Paulo em sofrer pelos cristãos de Filipos. Aí Filipenses capítulo 2, versos 17 e 18. Paulo fez uma declaração de fé e serviço a Deus quando escreveu aos Filipenses. Essa carta ele mandou aos Filipenses, uma carta com um teor indizível. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço de vossa fé, folgo-me e regozijo com todos vós. Ele usou a figura dos sacrifícios do Antigo Testamento. Aqui, especialmente as ofertas de animais, nós temos a oferta de animais, a libação acompanhava o holocausto e a oferta pacífica. Em Números capítulo 15, versos de 1 a 10, nós vamos encontrar isso. Na libação era usado o vinho que era derramado no santuário. Aleluia. E ele faz uma alusão a essa antiga prática e muito significativa e simbólica para despertar a atenção dos filipenses. Aleluia. Na subparte 2, a disposição de Epafrodito, um amigo, irmão de Paulo, que ele oferendou, ele direcionou uma oferta vantajosa, com muito amor. Filipenses capítulo 2, versículo de 25 a 30. Ele era como se fosse um irmão. Aleluia. Na 3, Paulo e os judaizantes. Aqui nós temos os falsos mestres. Esses judaizantes diziam defensores da igreja, mas na verdade eles eram falsos mestres. E ali em Filipos havia um grupo de judeus que se diziam convertidos, mas negavam o evangelho que Paulo pregava. Era um pé dentro, um pé fora. Falsos mestres que se apresentam como apóstolos. Na terceira parte, aprendendo a vencer as crises. Aqui, Paulo nos dá um verdadeiro exemplo de como vencer nas crises. A crise da falta de firmeza espiritual. Filipenses capítulo 4, verso 1. No capítulo 4 da Epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo exorta a igreja de Filipos acerca de algumas distorções que estavam produzindo dissensões entre os irmãos. Eram problemas de origem social e também doutrinário. Paulo exorta os crentes para que permaneçam firmes no Senhor. E na subparte 2 da parte 3, a crise da desarmonia. Aqui nós temos algumas irmãs ou duas irmãs que estavam em conflitos e consequentemente trazendo desastres para a igreja. E Paulo aconselha com muito carinho e com muita sabedoria e fala que elas deveriam comungar os mesmos ideais. Elas estavam em desarmonia. Tudo indica que elas tinham uma grande importância na igreja. É provável que elas tenham tido uma desavença e não conseguiam ter um mesmo parecer. Sem dúvida, permitiram que a força da carne predominasse, dividindo a igreja. Isso nós temos hoje. Mas Paulo aconselha e exorta e roga às duas mulheres que mudassem de atitude, pois estavam promovendo divisão e quebrando a autoridade apostólica. Assim, Paulo pedia que elas tivessem o mesmo sentimento no Senhor, comungar os mesmos ideais. E na parte 3, vencendo as crises, Paulo declara que já aprendera com o Senhor a contentar-se em quaisquer circunstâncias, na abundância, na fome e na fartura. Ele brada e diz: quem me separará do amor de Cristo? A fome, a peste, a nudez? Nada me separará do amor de Cristo. Então, vencendo as crises, nós aprendemos nessa lição, meu internauta amigo,
irmão em Cristo Jesus, que é nas crises que nós aprendemos a vencê-las com o Senhor Jesus, como Paulo foi um exemplo, foi um paradigma para nos encaminhar diante de situações difíceis. O contentamento de Paulo diante das crises era resultado de sua comunhão com Deus. É o que eu vos falei ao longo dessa lição. Ele aprendera com o Senhor a se contentar em toda e qualquer circunstância. Que possamos seguir o exemplo de Paulo e aprender com o Senhor e ter paz e contentamento mesmo enfrentando uma crise. E aqui eu deixo para refletir o questionário. O tempo é exíguo, mas está aqui. Você pode pausar o vídeo e ver as questões, o questionário e as respostas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.